Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Grids. E agora a gente vai falar de duas diagonais importantes na nossa manipulação, importantes em uma fotografia ou na nossa composição, para transmitir a mensagem de fato que a gente quer transmitir. Até agora, tudo que você viu de grid transmite imagens, guia o olhar do seu espectador, mas essas duas diagonais aqui, elas têm um papel incrível na sua composição. Quando você quer passar a ideia de sucesso, de ascensão ou de algo que funcionou. Nem sempre você vai usar uma diagonal barroca, por exemplo, que é uma diagonal onde transmite a sensação de algo que deu certo, pro bem. Às vezes você está fazendo um pôster, sei lá, de um vilão e você quer falar, e esse pôster, talvez nesse filme ou nessa ideia sua, esse vilão conseguiu alcançar o objetivo dele. Você pode fazer esse pôster baseado na diagonal barroca, que é uma diagonal onde afirma e confirma que aquela mensagem foi passada no filme, aquela ação aconteceu e deu certo e funcionou no filme, entendeu? Não é uma coisa de feliz e triste. Essas duas diagonais funcionam muito bem para o feliz e para o triste, funciona muito bem, tá? Mas não quer dizer que é restrito a isso, beleza? Quer dizer que uma coisa deu certo e outra coisa não deu certo, beleza? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Bem, eu peguei dois exemplos aqui de fotos normais que eu baixei no Yandex e no iStock, tá? No Adobe Stock. E aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem três pessoas escalando uma montanha, aparentemente. Tá? E eles estão claramente em uma diagonal. E essa diagonal vai do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. Então ela é inclinada para a direita e dá a sensação de subida, dá a sensação de que algo está indo para cima, ou seja, algo deu certo. Esse movimento de ir para cima não é só um movimento direcional, é um movimento às vezes emocional também, beleza? Isso aqui, essa diagonal transmite essa emoção de que, pô, funcionou, eles chegaram no topo, eles deram certo. E perceba uma coisa, não é porque ela está aqui na pontinha e vindo aqui na pontinha e as pessoas estão em cima dela, não. Essa diagonal não precisa necessariamente ser traçada de ponta a ponta. Às vezes você tem uma manipulação que você simplesmente consegue essa inclinação e essa inclinação não bate com os vértices do seu stage, da sua tela, tá? Não precisa. Você só tem que direcionar de forma inclinada na inclinação correta, tá? Porque não é certo e errado, é uma inclinação que você deseja transmitir uma mensagem positiva ou uma mensagem de sucesso na direção correta, beleza? A diagonal da esquerda para a direita que transmite essa sensação positiva, ela é a diagonal barroca, beleza? Conhecida como diagonal barroca. Então, muitos posters, muitas imagens, fotografias, vocês vão encontrar elementos inclinados em uma direção que talvez queira transmitir a você uma sensação positiva ou de conquista ou de meta alcançada e assim sucessivamente, beleza? Aqui então a gente tem a nossa diagonal barroca. Em todas as imagens que eu mostrei para vocês até hoje no curso, até agora no curso, vocês podem ver que as diagonais sempre estão muito presentes, tá? Então dá para você ter noção. Você não é obrigado, igual eu vou repetir, eu acho que em toda aula, você não é obrigado a usar todas as grids que eu estou te mostrando aqui. Mas você pode ter com esse curso o conhecimento necessário para usar a grid correta que você quer transmitir uma mensagem, você sabe quais as grids em conjunto você pode trabalhar para transmitir aquela mensagem de uma forma mais assertiva, beleza? Então, as diagonais, eu aconselho você sempre buscar entender e usar as diagonais, porque as diagonais transmitem uma mensagem muito clara nas nossas imagens, beleza? Então, esse é um exemplo fácil da nossa diagonal barroca, beleza? Lembrando que sempre diagonal barroca, da esquerda para a direita, com a inclinação para cima, beleza? E a outra diagonal é a diagonal sinistra, tá? Até o nome você já vai gravar sempre. Sinistro, a diagonal sinistra é a diagonal que transmite o quê? O
oposto da diagonal barroca. É o que transmite uma sensação de fracasso, talvez uma queda, ou de derrota, ou digamos, algo negativo, ou algo que não funcionou, ou uma catástrofe. Enfim, várias coisas a gente poderia ir enumerando aqui, listando aqui, para vocês entenderem o conceito da diagonal sinistra, mas com certeza vocês já entenderam, é o oposto da barroca. E aqui eu tenho uma imagem que claramente demonstra isso. Olha isso aqui. Aqui, por um acaso, você não, assim, vendo assim, você não encontra nenhuma diagonal aqui, talvez, tá? Mas os mais apurados já vão entender de onde vem essa diagonal. E essa diagonal sinistra, ela vem daqui, ó. Se você pega a linha aqui e traça do olho da pessoa, por exemplo, para a mão dela, que é onde claramente ela está olhando, a gente tem uma diagonal vindo de cima para baixo, né? Na diagonal da esquerda para a direita, em declínio, descendo. Ou seja, essa é a diagonal sinistra que realmente transmite essa sensação de falha, de coisa ruim. Entenderam? E isso aqui é uma mão na roda, por exemplo, para quem faz anúncios de publicidade de marketing digital, por exemplo, você faz criativos, você consegue facilmente transmitir essa mensagem negativa. Se você vende um produto, por exemplo, para ajuda de problemas com calvície, de queda de cabelo, etc., você pode usar essa diagonal a seu favor. Para onde você quer mostrar que o olhar do seu cliente navegue na sua imagem. Você quer mostrar muitas vezes a dor para ele encontrar a solução no seu produto, certo? Isso aqui é um exemplo claro que você consegue fazer isso e transmitir essa sensação de dor, de fracasso e de coisas negativas com essa diagonal. Então, isso aqui, tanto a diagonal barroca quanto a sinistra, você consegue facilmente transmitir mensagens e essas mensagens, pouquíssimas pessoas que trabalham com marketing digital, criativos e etc., pouquíssimas pessoas sabem disso claramente. Porque esse conhecimento é um conhecimento mais profundo no design, é mais profundo em composição, o de grids e o que elas falam. Então você que já sabe disso, e por exemplo, você trabalha no nicho de lançamento, você vai fazer muitos criativos para o seu expert, por exemplo, tá? E você pode usar essa diagonal para guiar o olhar do cliente do seu cliente para o que ele quer passar para ele. Se é uma dor, se é um sucesso, isso aqui, você guia o olhar do seu cliente para onde? Para o sucesso. Ele se sente aliviado quando ele tem uma diagonal correta, mesmo que ele não saiba. Ele se sente assim, pô, realmente deu certo. Eu não sei se vocês conseguem sentir, algumas pessoas sim, mas algumas pessoas só vão sentir isso quando se acostumarem. Mas se você visse essa imagem assim, muito provavelmente você ou teria a impressão que eles estão indo para baixo, descendo a montanha, ou algo relacionado a indo para trás, tá? O nosso olhar, principalmente no Ocidente, ele é treinado a ver as coisas da esquerda para a direita, indo, tá? E quando a gente vê algo da direita para a esquerda, a gente é como se a gente estivesse vendo algo voltando. E esse ato de voltar representa, em alguns aspectos, retrocesso, tá? Retardo, alguma coisa assim. Então, quando você vê essa imagem dessa forma, talvez você se sinta, não tá tão assim. Mas quando você flipa ela, de fato, você vê que as pessoas estão indo, subindo, tá? Ascendendo, tendo sucesso, tá ok? Então, aqui estão as duas diagonais exemplificadas para você de uma forma muito simples e que você pode usar a seu favor, tá? Não só em composições, mas também na criação de criativos e etc, tá? E em qualquer área do design que você vai representar algo visualmente, você pode usar essas duas diagonais, que elas funcionam muito bem para transmitir essa mensagem, ok? Então vamos aqui para outros exemplos, tá? O exemplo do The 100, que é uma série, né? É uma série, um filme, é uma série, tá? Inclusive eu nunca vi, mas todo mundo já falou para eu ver. Isso aqui claramente
não demonstra algo positivo ou bonito, né? A gente vê pelas cores, pelo mood da imagem, né? Pela composição em si, que aqui é um céu, não é um céu azul bonito, é um céu mais fechado, mais nublado. Então, eu nunca vi, mas eu acredito que essa série aqui não é uma série de comédia, tá? Eu acredito que não. E aqui, claramente, a gente consegue ver o quê? Qual diagonal que tá aparente aqui? É claro que é a sinistra, porque representa algo ruim, representa algo misterioso, algo negativo, algo que está realmente caindo, tá? Então, na diagonal aqui, eu já coloquei aqui, ó, o próprio pôster, ele já dá essa diagonal, e aqui você pode perceber que a diagonal nas vértices, né, nos extremos da imagem, já passa por cima exatamente da perna da mulher. A perna está na inclinação da diagonal perfeita, tá? Agora, não necessariamente a mulher inteira está na diagonal. Por quê? Porque essa diagonal sinistra, ela pode ser representada, como eu falei para vocês, desse jeito aqui, ó, tá? Não precisa ser claramente na diagonal total aqui, ó. Ela, a principal, que é a atriz principal, ou o principal assunto da sua imagem, pode estar em uma diagonal menos inclinada ou mais inclinada, porém na inclinação da sinistra ou da barroca, tá? E aqui a gente está vendo a diagonal na sinistra, o que dá a impressão, além de todo o cenário, de algo negativo, tá? De algo que está realmente acontecendo que não é algo tão legal, é no mínimo misterioso, beleza? Então, isso aqui, mais uma coisa, eu coloquei a barroca aqui só para vocês verem que a barroca está indo para cima e está indo completamente contra, né? Ela está aqui, ó, no sentido completamente oposto à inclinação da personagem. Porque muitas vezes você pode pensar, Fábio, eu poderia colocar a diagonal barroca aqui e achar um porquê da diagonal barroca tá aqui, do mesmo jeito que você colocou a sinistra, beleza? Mas não, pessoal. Aqui algumas pessoas poderiam falar, a atriz passa exatamente em cima da barroca e tudo mais, mas claramente vocês conseguem ver que a inclinação dela não é para inclinação barroca, é para inclinação sinistra, tá? Então a inclinação dela tá o oposto, ela tá realmente assim, o que representa o negativo, beleza? Então vamos lá para outro exemplo. Esse exemplo aqui, muita gente, quem não conhece Jackass, vai pensar que isso aqui é uma loucura, um canhão, vai pensar, pô, isso aqui provavelmente é negativo, né? Um canhão atirando uma pessoa. Mas quem conhece o Jackass sabe que isso aqui é uma zoeira total. Isso aqui com certeza é positivo nessa série, tá? E adivinhem só, a diagonal óbvia desse cartaz, esse é o cartaz oficial, tá? A diagonal óbvia e perfeita está exatamente no canhão e no personagem, tá? Isso aqui, obviamente, com toda certeza, não foi por um acaso. Ah, eles colocaram a diagonal assim, tiraram a foto e ficou por um acaso, ficou. Não foi, eu tenho certeza disso. Talvez ele nem esteja nessa inclinação, talvez ele até esteja, claro que ele sai nessa inclinação, mas aqui ele já pode até estar mais para cá ou mais para cá. Eles talvez até tenham tido o trabalho de pegar ele, recortar e colocar mais para cá, mas eles fizeram isso propositalmente, obviamente, porque esse movimento aqui é positivo, tá? Para eles a imagem é completamente positiva, quem conhece Jackass sabe, tá? E a diagonal barroca transmite isso de dever cumprido, tá? Isso aqui aconteceu e foi sucesso, beleza? Isso representa, com certeza, isso aqui representa isso, tá ok? Então, e um outro pôster que eu quis trazer para vocês também com a diagonal barroca é essa inclinação. Você pode perceber que a inclinação do olhar aqui, apesar da cara dele estar fechada e não estar tão alegre assim, né? Essa inclinação dos olhos do personagem indica que a missão foi cumprida, tá? Houve sucesso. Isso aqui provavelmente é um guerreiro, é um dos principais do filme. Eu também não vi o filme Avatar 2. E vocês perceberam que eu não vi filme nenhum nesse curso que eu gravei para vocês. Todos que eu mostro, eu não vi nenhum, né? Mas é isso, não falta tempo. Por isso que eu tô gravando aula para vocês e não tô vendo filme, tá? Mas a inclinação dos olhos do personagem está exatamente na inclinação barroca, tá? E aqui, a outra inclinação aqui, ó, vindo daqui
Vindo daqui, por exemplo, para baixo, é a inclinação sinistra. E essa inclinação também está muito clara, né, aqui na nossa composição. O rosto dele está posicionado para baixo, só que o olhar está para cima. Isso pode dar a entender em posters que não foi fácil alcançar o objetivo. Algo aconteceu, coisas ruins aconteceram, ou até com esse próprio personagem, talvez, mas no final tudo deu certo. Pode ser que essa seja uma leitura também, tá? Os posters e tudo, eles são cheios de easter eggs, de mistérios e tudo mais, que são escondidos muitas vezes pelas grids, tá? E isso realmente pode dar a passar essa mensagem, tá? Aconteceram coisas ruins, aconteceram guerras, mas no final tudo deu certo. E tudo indica que foi isso mesmo, tá? Bem, e essa é a aula muito básica, muito rápida, eu sei, de diagonais, para mostrar para vocês a importância das duas diagonais e usem essas diagonais. Contem as histórias das suas manipulações nessas diagonais, tá? Se você já viu a arte que eu fiz em uma das aulas, onde eu mostro o caminho da composição, você pode perceber que tem uma bruxa do lado esquerdo e uma estátua do lado direito. E o caminho é uma diagonal barroca. Aquilo ali é claramente uma manipulação muito macabra e de terror, mas objetivo alcançado. A bruxa conseguiu invocar o espírito do cavaleiro, da estátua, e a diagonal barroca indica que tudo deu certo, mesmo que a premissa da imagem seja uma premissa de terror, uma coisa mais sombria, tá? Mas o objetivo daquela pessoa funcionou. Entenderam? Então, essa é a aula de diagonal sinistra, diagonal barroca, que vocês podem agora usar com muita tranquilidade e facilidade nas suas manipulações, beleza? Nos vemos na próxima aula e valeu!